Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias de aventura mais queridas do Brasil, a Ilha Perdida. É a jornada de dois irmãos, o Henrique e o Eduardo, e de uma ilha cheia de mistérios que parece chamar por eles, sabe? Prometendo segredos e, claro, muitos perigos. E olha que legal, a própria história já começa com um convite direto pra gente. Por que você não embarca com eles? Isso já dá o tom da coisa, né? A gente não é só um espectador. A história nos puxa pra dentro, pra sentir a mesma curiosidade, o mesmo friozinho na barriga que os personagens. Então, vamos conhecer os nossos aventureiros. De um lado, Henrique e Eduardo, dois irmãos passando as férias na fazenda do padrinho. E do outro, o foco de toda a curiosidade deles, uma ilha misteriosa, lá no horizonte, que todo mundo chama de Ilha Perdida. E que fascínio que essa ilha exercia. Ela não era só um pedaço de terra, era quase um personagem vivo, solitária, verdinha, cercada de silêncio. E essa distância toda, em vez de afastar, só fazia com que ela virasse um imã para a imaginação dos meninos. E aí, claro, começam as perguntas, né? Aquelas que ficavam martelando na cabeça do Henrique e do Eduardo. A mata fechada parecia guardar um segredo a 7 chaves. Será que tinha bicho selvagem? Ruínas antigas? Ou será que ela não era tão deserta quanto todo mundo dizia? E é aqui que a simples curiosidade vira uma suspeita de verdade. O que o Bento viu foi a primeira pista concreta. Porque, bom, onde há fumaça há fogo, e onde há fogo pode muito bem ter gente. De repente, o mistério da ilha ganhou um contorno bem real. Com a curiosidade fervendo e depois do padrinho proibir a viagem, o que os meninos fazem? Decidem resolver o assunto com as próprias mãos. A aventura não ia ser só uma exploração, ia ser também um ato de desobediência. E repara só como o plano foi bem pensado. Isso não foi uma coisa de impulso, não. Foi uma operação planeada nos mínimos detalhes. Achar a canoa, consertar ela escondido, pegar comida e, o mais esperto de tudo, criar um álibi. Dá para ver o quanto eles estavam determinados, né? E esse é o ponto sem volta. O rio está calmo, o sol está nascendo e a aventura está só começando. É aquela mistura de empolgação com um certo receio, enquanto a fazenda vai ficando para trás. Agora é oficial, a aventura secreta começou. Mas a empolgação da descoberta, logo vai se transformar numa luta desesperada para sobreviver. A ilha que de longe parecia um convite, de perto vai mostrar que também tem os seus perigos. No começo é só alegria. Eles se sentem verdadeiros exploradores, descobrindo plantas e frutas. Só que a floresta é um labirinto, né? Quando eles decidem voltar, o caminho que parecia tão óbvio, simplesmente sumiu. É aí que bate o primeiro calafrio, o primeiro sinal de pânico. Lembra como eles saíram da fazenda? O rio era o caminho deles, a referência. Estava tranquilo, majestoso, o cenário perfeito para uma aventura. Pois é, mas a natureza não avisa. Enquanto eles estavam perdidos no meio do mato, uma coisa terrível aconteceu. Aquele rio que levou eles até à ilha já não era mais o mesmo. O pânico na voz do Henrique diz tudo. O rio não só subiu, ele se tornou uma força da natureza violenta e assustadora. As águas calmas viraram uma correnteza forte, arrastando tudo pela frente. E aí vem o golpe final. A canoa, que era a única ligação deles com o mundo, a única esperança de voltar para casa, é arrancada e levada pela correnteza. Eles só podem olhar sem poder fazer nada, enquanto a chance de voltar para casa é engolida pelo rio. Agora, eles estão completamente ilhados. Sem ter como fugir, os meninos agora enfrentam a fome, o medo e a incerteza. Mas a ilha? A ilha ainda guardava o seu maior segredo. Aquela pergunta que eles se faziam desde o começo volta com muito mais força. A tal fumaça que o Bento viu era de verdade? A sensação de estarem sendo observados era só imaginação? E então a resposta aparece. Henrique dá de cara com ele, Simão, um homem que parece ter saído da própria floresta. A aparência é selvagem, mas o olhar dele contou a história. O choque é enorme. A ilha não era perdida, ela era o lar de alguém. E o mais fascinante é que o Simão não vivia exatamente sozinho. Ele tinha uma família, digamos, diferente. Ele vivia em total harmonia com os animais da ilha. E não eram bichos de estimação, não. Eram a família dele. Essa descoberta muda tudo.
A ilha deixa de ser um lugar de perigo e se torna um lugar mágico. Essa reviravolta muda completamente o foco da história. A jornada deixa de ser sobre escapar da ilha e passa a ser sobre aprender com ela. Olha, esse contraste aqui diz tudo. De um lado, o medo e a vulnerabilidade dos meninos perdidos. Do outro, o Simão, em paz, dono do seu mundo, em harmonia com a natureza. A jornada dos meninos foi o que conectou essas duas realidades. Com Simão, eles não aprendem só a sobreviver lutando contra a natureza, mas sim entendendo ela. Aprendem que coragem não é não ter medo, mas agir mesmo com medo. E que o verdadeiro respeito é entender que todo ser vivo tem o seu papel no mundo. E aqui está a grande moral da história. A aventura que começou com uma simples travessura termina com uma transformação profunda. Eles saíram de casa como meninos em busca de noção e voltaram como jovens que entendem o mundo e o seu lugar nele de um jeito completamente novo. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A Ilha Perdida nunca esteve perdida de verdade. Ela só vivia com as suas próprias regras, longe do nosso mundo. Fica a pergunta: quantos outros lugares ou até pessoas que a gente chama de perdidos ou isolados não guardam uma sabedoria que a gente nem imagina?